Muito boa tarde a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é domingo, dia 9 de novembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento semanal da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciar então o fechamento da semana referente aos dias 3 a 7 de novembro, tá? Analisando aqui os gráficos, né, e os resultados na ótica semanal. Começando aqui com o índice Bovespa, que fechou a semana em alta aí de 3,02%, cotado a 154.063 pontos. Então, é a quarta semana consecutiva de alta aqui no índice, tá? Quarto topo histórico, né? Quarto fechamento histórico aqui. Quarto não, né? Na verdade, foi a quarta semana consecutiva de alta e a segunda semana seguida de fechamento na região de topo histórico. Quem acompanha os vídeos diários, né, percebe que tá acompanhando, né, que o índice está fechando dia após dias em patamares recordes, tá? Mas aqui no gráfico semanal a gente vê que é a segunda semana consecutiva, né, de fechamento de topo histórico, tá? Aqui e aqui. O índice está numa tendência de alta, que a média móvel de 9 períodos está virado para cima. O cenário geopolítico tem ajudado, né, o desempenho aí do índice. E também está se aproximando aí o final do ano, né? Final de ano normalmente costuma haver aí um rally na bolsa, tá? Então a gente aqui está surfando, né, com essa maré positiva aí nos mercados, tá? Agora analisando aí os ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. Fechou a semana em alta aí de 4,52%, cotado a R$ 22,89. É a segunda semana consecutiva de alta aqui em Banco do Brasil. Ele entrou numa tendência de alta, né, na semana anterior, aqui a média móvel de 9 períodos virou para cima. Os preços estão indo testar a média móvel de 200 períodos, tá? Atualmente em 23,12. Então acredito que isso aconteça nessa semana, tá? Houve o rompimento dessa região aqui de resistência, né? Era uma região importante, que eram esses pequenos topos aqui, né? E ao que tudo indica, o papel vai testar aqui essa região na próxima semana, tá? O meu preço médio está em R$ 23,94. Eu fiz um aporte na segunda-feira e reduzi mais um pouquinho aqui o meu preço médio, tá? Estava em R$ 24,08, se não estou enganado. Com o aporte que eu fiz, eu consegui diminuir em 14 centavos aqui meu preço médio, melhorando a minha posição no papel, tá? O Banco do Brasil que ainda está longe, né, da região que se encontrava antes da divulgação dos dados do primeiro trimestre. Então, eu acredito que quando o banco se recuperar, né, o papel vai voltar a subir forte, vai ir lá novamente para a região dos R$ 30. Então, é importante a gente estar fazendo aportes nessas regiões para quando o papel subir, né, a gente maximizar aí os resultados, né, com a valorização do papel. Vamos seguindo aqui com o banco Banrisul. Fechou a semana uma alta aqui de 1,38%, cotado a R$ 13,93. É a terceira semana consecutiva de alta no papel, tá? Ele está em tendência de alta também aqui no gráfico semanal, né? A média móvel de 9 períodos virado para cima. Ele rompeu as máximas aqui da semana anterior e tem como próxima região de resistência, aqui no gráfico semanal, eu colocaria lá em cima, nessa máxima aqui da semana do dia 26 de fevereiro de 2024, em 15,73, tá? Em tese, né, seria a próxima região de resistência aqui. Então, o papel teria uma margem de alta aí de cerca de R$ 1,80, quase R$ 2 de margem para subir, tá?
Porém, acredito que se o papel chegar até lá, né, não vai ser em linha reta. Acredito que dê alguma oscilada aqui, tá? Mas o fato é que o Banrisul tem performado muito bem nas últimas semanas, tem rompido aqui regiões de resistência anteriores, né? Indicando aí realmente que o papel vem subindo com força, né? Nas últimas semanas. O meu preço médio aqui em Banrisul está em R$ 10,37. Vamos seguir aqui com o banco BMG. Fechou a semana em alta de 1,99%, cotado a R$ 4,11. É a segunda semana consecutiva de alta no papel, a média móvel de 9 períodos está virado para cima. Ele está em tendência de alta no gráfico semanal, né? Desde aí da primeira quinzena ali de julho, ou agosto, vamos ver aqui. Desde o início de agosto, né? Desde a semana do dia 4 de agosto que ele começou a subir, engrenou aqui uma sequência de altas, né? Então, o banco BMG vem performando positivamente também nas últimas semanas. Aparentemente, né, rompeu também essas regiões aqui de resistência aqui e aqui. E está indo brigar, né, nessa região aqui dos 4,20, que é a próxima região de resistência aqui no gráfico semanal, tá, que é a máxima ocorrida lá na semana, né, do dia 25 de novembro de 2024. O meu preço médio aqui no papel está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou a semana em alta de 0,96%, cotado a R$ 23,23. O papel está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima, né? Ele está indo brigar nessa região de resistência aqui, na região dos 23,50. Para ser mais exato, 23,60, tá? Que é a máxima da semana do dia 29 de setembro. Ele chegou a tocar aquela região, mas acabou recuando um pouco, tá? Então não houve o rompimento, né? Vamos torcer para que na próxima semana haja esse rompimento para ele poder brigar nessa região aqui próximo dos 24,25 mais ou menos. De uma forma geral, a tendência do papel segue de alta, né? Terceira semana consecutiva de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. E meu preço médio está em R$ 21,64. Bom, indo aqui para a planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento da sexta-feira, eu estou com um prejuízo aqui de 4% em Banco do Brasil e nos demais papéis eu estou no lucro, tá? 34% de lucro em Banrisul, 6% em Banco BMG e 7% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo de 1%, que dá R$ 59,00 negativos. Se eu considerar os proventos recebidos pelas empresas no período, eu tenho daí a rentabilidade. Então, nesse quesito, eu estou negativo em 0,98% em Banco do Brasil e nos demais papéis eu estou positivo. Tá? 40% de rentabilidade em Banrisul, 11% em Banco BMG e 11% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está positiva em 2%, que dá R$ 155,00 aí de rentabilidade, né? Que é a diferença entre a variação da carteira, né? E os proventos recebidos. Nessa semana, no dia 3 de novembro, né? Que foi a segunda-feira, eu fiz uma compra de 13 ações do Banco do Brasil, tá? A um preço de R$ 22,00, totalizando aí um aporte de R$ 286,00, tá, no Banco do Brasil. Então, isso fez com que o meu preço médio em Banco do Brasil reduzisse em 14 centavos, tá? A R$ 23,94. Então, consegui melhorar um pouco mais, né, minha posição no papel. Nessa semana, não recebi nenhum provento, tá? Então, considerando o fechamento aí das cotações na sexta-feira,
A carteira encerrou o dia, né, com a semana, né, com um patrimônio aí de R$ 5.701,75, o que dá uma variação positiva de 9,59%. Então, o patrimônio aumentou nessa semana R$ 498,97. Então, um resultado aí excelente na semana, sendo que o índice subiu mais de 3%, né? 3,02%. Então, o nosso alfa aqui ficou positivo, né? Em 6,57%. Claro, considerando o aporte aí de cerca de R$ 300 que eu fiz na segunda-feira, né? Mais a valorização da carteira, conseguiu esse resultado aqui expressivo, né? Na semana. Então, a gente conseguiu estabelecer um novo recorde de patrimônio pela segunda semana, na verdade até pela terceira, né? Se a gente olhar aqui as semanas anteriores, a gente conseguiu estabelecer aqui um novo recorde de patrimônio na carteira, chegando à região aqui dos R$ 5.700, está superando aí o recorde anterior que havia sido alcançado na semana anterior. Tá? Então, a gente está com 2 semanas aqui realmente com a carteira performando muito bem. Vamos torcer para que a carteira continue nesse ritmo aí nas próximas semanas, para que a gente possa continuar aproveitando esse movimento do mercado, né? Que está sendo bastante positivo aí nas últimas 2 semanas, com o índice subindo de forma constante, alcançando cada dia novos recordes. E o nosso objetivo aqui é acompanhar esse movimento, principalmente aí, né, em função da questão do Banco do Brasil. A carteira sofreu, né, um pouco aí nos últimos meses, mas aparentemente está se recuperando com esses últimos avanços aí em Banco do Brasil. Mas vamos ficar de olho aí nos resultados que serão divulgados pelo banco nessa semana, né? Isso pode gerar uma certa volatilidade aí nas cotações, mas acredito que os dados que vão ser divulgados vão ser mais ou menos em linha com o que o mercado está esperando, né? E acredito que o Banco do Brasil não deve, né, sofrer uma queda muito acentuada caso ocorra. Então, eu acho que, a princípio, né, os resultados agora que vão ser divulgados do terceiro trimestre não vão afetar tanto a nossa carteira, pelo menos é o que eu espero. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.